Seja muito bem-vindo ao VVCast, um espaço onde serão compartilhadas histórias e experiências de grandes personalidades do universo agroempresarial brasileiro pelas lentes do direito. Essa é uma iniciativa do Veríssimo e Viana Advogados, um escritório full service voltado para empresas e para o produtor rural. Se quiser saber mais, acesse www.vv.adv.br. Seja muito bem-vindo ao VVCast e hoje a gente tem a honra e a alegria de receber o Lucas Zanoni, da Zanoni Equipamentos. É um convidado que a gente já queria ter trazido há algum tempo e hoje é com muita alegria que a gente tem a oportunidade de estar aqui papeando com ele. Então, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. Lucas, seja muito bem-vindo também. Eu vou talvez pular uma etapa aqui, que é a etapa de apresentação, para te dar a oportunidade de se apresentar, né? Como eu já te falei, você está aqui hoje representando a Zanoni Equipamentos. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente aqui, né, quem é o Lucas, o que a Zanoni tem feito aí ao longo das últimas décadas, eu acho que é um bom começo para a nossa conversa. Obrigado, Rafa. Bom, eu sou o Lucas, sou um pé vermelho, sou inclusive família amiga do Rafael já de muito tempo. Eu sou descendente de imigrantes italianos e espanhol. Você tinha comentado, né, falar um pouquinho do Lucas fora do trabalho antes, É né? isso, é O isso. Lucas é um São Paulino, marido da Raíssa, pai do Afonso, estou com meu primeiro molequinho com 6 meses. E um apaixonado por ciências humanas, apesar de hoje eu estar trabalhando com agricultura e com tecnologia. E, bom, a Zanoni Equipamentos é uma empresa fabricante de implementos para aviões agrícolas. Hoje nós somos líder global nesse setor. E também fabricamos algumas soluções para pulverização de uma maneira geral. Legal. Ô Lucas, e como é que foi o início dessa tua relação com a empresa, né? Cresceu lá dentro, isso já está no teu DNA, imagino eu que desde o começo ali. Mas esse movimento, né, do ingresso na empresa, como é que isso se deu? Bom, eu nasci dentro de uma empresa de aviação agrícola. Meus 2 primeiros anos eu morava dentro de uma empresa aeroagrícola. Para quem não conhece, né, a parte de aplicação aérea, de produtos de pesticidas, na maior parte do mundo ela é feita por empresas prestadoras de serviço. Então você tem um produtor rural, né, ele contrata uma empresa que vai lá fazer aplicação de fungicida, pesticida, adubo foliar. E o meu pai trabalhava para uma empresa de um primo dele, né, o Pedro Teruel. Na época, hoje, se você tiver aí 10 aviões, você já é um grande operador a nível nacional. Na época ele tinha quase 30 aeronaves, então era o maior É relevante. era uma empresa a maior do país. E o meu pai, o Sérgio Zanoni, trabalhava para ele, né, na parte de manutenção de aeronaves com tudo, né? Ele é engenheiro mecânico, então fazia manutenção do avião, fazia manutenção das partes que hoje a gente fabrica também. E eu nasci no interior de São Paulo, mas morei meus 2 primeiros anos lá. Quando eu completei 2 anos, meus pais se mudaram para Paranavaí, né? Eles já tinham morado lá, estavam morando em Campo Grande nesse serviço. E aí, dali até meus 20 e tantos anos, o meu contato foi de um filho que via os negócios da família, mas nunca fui uma pessoa. Meu pai sempre deu uma liberdade para gente, falava, cada um faz o que quiser, Sim. vai atrás dos seus sonhos. E inclusive, essa semana eu estava conversando com a minha esposa sobre o Afonso, né, nosso molequinho. Eu falei, ele vai ser o que ele quiser, não precisa direcionar ele para nada. E no fim, os 3 irmãos, todo mundo voltou para trabalhar lá com meu pai. Sim. E então, eu durante a juventude, eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar com aviação agrícola. Frequentava alguns eventos com meus pais, eles sempre tiveram a ideia de levar a gente, né, nos congressos que eles participavam. A gente, de vez em quando, viajava com meu pai e via visitar o cliente. Então, sabia do que era uma empresa de aviação agrícola. Toda semana, ou a cada 15 dias, eles levavam a gente para a fábrica. Ainda era uma fabriquinha bem pequenininha que eles tinham em Sim. Paranavaí. Então, sempre tive esse contato, mas eles sempre falando, ó, vai seguir tua vida que eu não vou deixar nada para você. Sim. E aí eu sempre tive, né, um interesse muito grande por política, economia, e aí eu acabei, por influência até de um amigo nosso em comum, do Fer Teixeira, Uhum. acabei tendo... foquei em estudar em São Paulo para
Gostava da parte do mercado financeiro, gostava de política. E quando eu tinha ali 17, 18 anos, eu acabei passando lá em Direito na USP e Economia no INSPER. E falei, vou para lá, vou ver o que vai ser da vida, né? E meu foco era ou vou trabalhar com o mercado financeiro ou vou ser diplomata. Passei 6 meses lá em São Paulo. Minha vida é diplomacia, política, né? Tava ali naquele ambiente da USP, tendo Hiperpolitizado e tudo mais. aula com vários dos figurões da nossa política hoje, né? Sim. E acabei, né, optando por estudar direito. Quando eu estava no terceiro ano começando o terceiro ano da faculdade, eu estava ali focado para ser diplomata. Falei, vou trabalhar um ano com escritório de advocacia, né? Diferente de muitas pessoas que vão para o direito, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser advogado, né? Acabei caindo ali meio de paraquedas. Eu falei, mas eu preciso conhecer o universo do escritório de advocacia. Para ter certeza de que não é o que eu quero, né? Exatamente. E aí eu trabalhei um ano lá, foi no setor de compliance anticorrupção, né? Era época de Lava Jato, então assim, o setor estava bombando. E foi uma experiência muito interessante do ponto de vista de conhecer o mundo corporativo, né? Atendemos multinacionais, grandes empreiteiras e tudo mais. E aí terminei o terceiro ano da faculdade de Direito e falei, não é para mim, não quero ser servidor público na parte jurídica e não quero advogar. E aí, um dia que eu contei lá pro meu chefe, da época que eu ia sair, né, do direito, ele ficou, não, vamos abrir um escritório junto, você vai ser meu sócio. Falei, não é para mim, eu sou um caipira querendo mudar o mundo. E aí eu decidi que eu ia fazer faculdade de História. Então foi uma das decisões mais malucas que eu tive na vida. E meu pai, mais uma vez, sempre muito, né, incentivando a gente a fazer o que a gente queria, eu fui para a faculdade de História. E fui porque eu já tinha uma bagagem de economia, uma bagagem de direito, queria ser diplomata, era o que faltava, né? Sim. E aí, no primeiro ano lá, naquela maluquice, né, de uma universidade pública como essa, eu falei, não sei se é lugar para um pé vermelho e trabalhar na política, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar um pouco mais de atenção para os negócios da família. E a minha ideia era, vou trabalhar com política internacional e, ao mesmo tempo, eu vou expandir os negócios da empresa para outros países. E ali, já no primeiro ano da faculdade de História, comecei a trabalhar à distância, né? Estava lá em São Paulo, a empresa aqui em Paranavaí. A gente já tinha uma demanda de alguns clientes estrangeiros, mas naquele momento começou a ter um pouquinho mais de procura. E meu pai falou, toca o negócio aí então e vamos lá. Então, eu fiquei 3 anos lá em São Paulo trabalhando à distância para eles. A gente já foi construindo uma base interessante de alguns clientes fora do Brasil que se tornariam as nossas revendas, né? Hoje, a Zanoni, a gente é líder e a gente tem a principal cadeia de distribuição das partes que a gente faz do nosso setor, né? Então, eu tenho hoje o maior estoque na África, na Austrália, no Canadá de partes do que a gente fabrica é da Zanoni. E foi nesse momento que a gente foi criando essas parcerias. Mas até então eu não tinha abandonado o sonho, né, de ser diplomata. E eu vim passar as férias, quando eu me formei, eu vim passar as férias na casa dos meus pais. E aí veio a pandemia, falei, vou ficar aqui mais uns dias. E o negócio foi se avolumando, né? Foi dando certo. Eu falei, então, acho que eu posso conhecer o mundo, posso colaborar com o mundo de uma maneira mais produtiva sendo um empresário do que sendo um servidor público. Um diplomata ali. O Lucas, é no mínimo surpreendente e impressionante, né? Esse teu início de vida profissional, porque não é comum, né? Você passa em Direito na USP, passa em Economia no INSPER, chega a cursar um pouco dos dois ali, avança no Direito, dá uma virada ali, né? 360 e vai, 180 e vai para a História. E aí teve alguma motivação, teve algum episódio para você ter dito, não, olha, realmente é isso aqui, né? Porque você contou para nós assim de uma maneira muito linear. Eu imagino que não tenha sido tão linear assim, né? Você largar direito na USP no terceiro ano, depois entrar numa faculdade nova e depois de ter cursado essa faculdade nova também falar, não, eu vou ficar aqui né, nos negócios da família, que acho que tem uma oportunidade legal de vida aqui.
É uma decisão de vida, Sim. não é de negócio, né? Você claramente poderia ter sido o que você quisesse, né? E você fez essa opção. Então a minha pergunta é, teve algum momento, teve algum turning point, assim, você falou, cara, é isso mesmo que eu quero? Eu acho que, pensando do ponto de vista de ideologia, não no sentido de ideologia direita e esquerda, ideologia como ideais da nossa vida, né? Sim. Quando, no primeiro ano de história, eu lembro que no mural tinha uma foto de um avião agrícola e escrito A Indústria do Veneno. O dia que eu vi aquilo ali, eu falei, não é má intenção das pessoas, é falta de conhecimento. Sim, é É ignorância. ignorância. As pessoas que estão num centro grande, elas não entendem o que é o mundo rural, o que é o mundo da agricultura. Sim. E a gente vê isso em todos os aspectos, né? Não só com a aviação agrícola. A gente é um dos setores dentro do agro. Primeira coisa, o agro não existe, né? Existem vários agros no Brasil Sim. inteiro. E dentro do agro, a aviação agrícola é um dos setores que mais apanha da mídia, da política e tudo mais. Sim. Mas o dia que eu vi aquilo ali, eu falei, eu não preciso ir defender os interesses do Brasil fora lá no mundo. Na verdade, talvez o mundo rural brasileiro precisa mais do meu apoio para defender ele aqui dentro do Brasil, né? Sim. Então, ali acho que foi uma primeira virada ideológica. Aí depois disso, vendo um pouco da dificuldade, né? Comecei a trabalhar e tudo mais, você vê um pouco da dificuldade que é você montar um negócio. E aí, falei, pô, eu tenho uma estrutura de uma empresa que não é uma empresa grande e tudo, mas já tem um respaldo no mercado. Né? Depois a gente vai entender que são outras dificuldades que é você tocar um negócio, criar um negócio, né? Sim. Mas eu vi ele assim que financeiramente, né? Com 18 anos, o que você enxerga de dinheiro é uma coisa, com 25 é outra, com 30 é outra, né? Então, Sim. ali eu começo a entender, eu preciso ganhar dinheiro e já tem uma estrutura lá. E a grande virada, né, como você comentou, foi ali o começo da pandemia, quando eu estava perto dos meus pais, eu saí de casa com 15 anos, e aí eu falei, será que eu morar no Burkina Faso, morar no Butão, a 4.000, 5.000 quilômetros dos meus pais faz sentido, né? E aí tem aquela questão que é muito forte para quem é do interior, que a questão familiar, tá perto, né, dos pais. Sim. E em seguida eu conheci a Raíssa, minha esposa, e aí juntou tudo, né? Então tem uma questão ideológica, tem uma questão financeira, tem uma questão familiar Sim. também. Eu faço ideia do que deve ter sido essa experiência ali. Porque realmente, como você falou, né? O agro no Brasil, ele apanha muito. Né? As pessoas partem da premissa de que é o grande vilão, a começar pela maneira como a gente nomina as coisas, né? Você vai ver o tempo todo as pessoas falando de veneno, né? Nunca falando de defensivo, crucificando ali o produtor rural, quando a gente sabe que o Brasil hoje é muito provavelmente, se não o país que mais preserva, um dos, né? Sim. Além da preservação, que a parte da preservação é nítida para qualquer pessoa que tem um pouco de contato com a agricultura brasileira, sabe que a gente é o que mais preserva porque é uma exigência legal. Você Legal. tem, né? Eu tenho que deixar 20% ou até 80%, dependendo da região onde você está. Aí você vai, pega um aviãozinho, vai lá para a Europa, você não vê um pé de De nada do lado nada. de um rio. Não é só, não tem o 20%, mas nem um rio é preservado. Né? Mas aí você começa a entrar um pouco mais em alguns setores específicos, né? Como eu comentei, a gente que está lidando, a gente fala. Para a sociedade a gente não pode falar, mas entre a gente fala, somos os veneneiros, né? A gente trabalha com Sim. veneno. E aí você começa a entender algumas coisas, fala, o Brasil é o país, um dos que menos aplica pesticida. O Brasil é o país que mais consome pesticida. Beleza, a gente é o maior produtor Claro, o hoje. tamanho da área que o É Brasil. óbvio que a gente é o que mais consome. Mas se você pegar por tonelada produzida de grãos, por área plantada, a gente consome muito menos do que a Europa, que é o continente verde, né? Eles vendem essa ideia. Eu me lembro de ter visto uma vez um comparativo entre Brasil e Japão e era uma coisa assim assustadora. O tanto que o Japão aplica, né, em geral, até pelo modelo de agricultura. Então eu não tenho dúvida de que isso tenha, de alguma maneira, trazido um contraponto, né, para aquilo que você estava vendo ali, enfim. Mas eu queria
me aprofundar um pouco sobre esse teu movimento, né, de entrar no negócio da família e já fazer uma pergunta que eu acho que é interessante para quem está nos acompanhando e não conhece, né, a Zanoni é, no detalhe, mas seus pais eles têm um mérito muito interessante porque eles conseguiram estudar muito bem três filhos é, que sempre foram pessoas, né, extremamente estudiosas, comprometidas e disciplinadas, enfim. E os três optaram por voltar, né, para Paranavaí, tiveram a experiência de morar fora, né, de conhecer o mundo. Eu acho que a gente falando como pai agora, né, acho que esse é um dos dilemas de qualquer pessoa que tem filho, né? Qual vai ser a minha postura? Eu vou ter uma postura de criar meus filhos para o mundo, ou eu vou ter uma postura de criar meus filhos para ficar debaixo das minhas asas, e é tentador fazer isso, né? E eu acho legal que seus pais, assim, criaram vocês para o mundo, mas vocês optaram por voltar e por contribuir para o crescimento da empresa, para a prosperidade, né, do grupo familiar ali. A gente vai falar sobre isso depois. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa receptividade, né, e como as coisas foram se acomodando quando você tomou essa decisão. É muito interessante. Eu acho que o único arrependimento que meu pai tem é que ele sempre falou pra gente que a gente não podia ter sociedade com amigos. E no fim ele deixa os três filhos como sócio. Mas é exatamente como você falou, né? Sou caçula, a Bruna, minha irmã mais velha, foi estudar engenharia mecânica e falava que nunca ia voltar para Paranavaí, porque ela sempre gostou, morou em cidade grande, morou em Curitiba, morou em Joinville, conheceu o Juliano, né, marido dela, meu cunhado, engenheiro civil, e queria trabalhar com indústria automobilística, linhas de produção, tudo com coisas maiores. O meu irmão foi o único que foi forçado a sair, voltou para cá, abriu um negócio dele, né? E aí depois ele veio trabalhar com a empresa. E eu, né? Eu tirava sal da minha mãe, falava, vou pegar uma mochila, você nunca mais vai me ver. E aí, em algum momento, né? Eu começo a trabalhar com essa parte externa. O meu pai tinha chegado num ponto em que a empresa estava toda redonda, tudo funcionando perfeitamente, mas até a gente conversava antes aqui de começar a gravação, né? A questão de vida pessoal, ele Sim. estava num ponto, teve um semi-infarto e falou, ó, ou alguém vem, ou eu vou vender, eu vou continuar ajudando vocês até vocês Uhum. né, Se se formarem formarem e ali. tudo. E aí ele fez uma proposta pro Juliano, meu cunhado, né, vim trabalhar como vendedor, que era um engenheiro civil, mas vendia Que soluções também tem uma técnicas formação brilhante, muito boa. experiência profissional e. E aí o Juliano veio, a minha irmã veio junto, né? Tinha acabado de se formar em engenharia mecânica. Ela tira sarro hoje, mim do meu irmão, que a gente é mais engenheiro do que ela. Ela virou toda a parte de controle de qualidade, certificação, contato com a ANAC. Ela faz mais a advocacia do A que eu. burocracia. Mas enfim, então ela veio com uma bagagem de uma fábrica grande e se apegou a essa questão, né, de certificação aeronáutica. Até, se quiser, depois a gente pontua um pouco sobre isso. É um grande diferencial da Zanoni hoje. Sim. O Juliano veio com essa parte comercial. Eu aprendi muito com ele também, né? Eu naturalmente sempre fui muito bom em comunicação, tudo, mas a parte de vendas, de Uhum. fato, aprendi muito com ele. E aí a empresa começou a crescer, né? Nós demos um gás ali na parte de vendas e precisava de alguém para cuidar do chão de fábrica, né? A gente fala para dar Uhum. as marretadas lá em tudo. E aí o meu irmão, né, era uma pessoa, sempre um cara muito organizado, muito trabalhador. Trouxemos ele também, né? E aí acabou que a gente acertou pelo destino, pela personalidade, cada um no seu setor, trabalhando perfeitamente. Então a gente se respeita muito, né? Almoçamos 2 vezes por semana na casa da minha mãe, é proibido falar de De negócios. negócio. Final de semana, Tira o chapéu de sócio e coloca de irmão e filho ali. exatamente. Quebra o pau. Às vezes tem, né? Um setor tá dependendo de outro para alguma coisa, quebra o pau 5 horas da tarde, 6 horas, a gente vai tomar uma cerveja, ó, Uhum. não fala mais de O, negócio. o, o eterno dilema do comercial e da produção, né? Exatamente. E aí agora a gente tem esse componente de qualidade também, que é regulatório, vamos Sim. dizer, e aí também a briga com os dois, e a irmã mais velha, né? Então, Legal, legal. Ô, Lucas, você falou que foi no começo da pandemia ali que você começou a se envolver um pouco mais diretamente com os negócios da família.
Se a gente fizer um corte ali na Zanoni Equipamentos 2020, pegar como marco temporal, para a empresa hoje, 2026, como é que foi essa evolução? Se você puder falar para a gente. A empresa, ela tinha 16 ou 17 colaboradores nessa época, hoje nós estamos com 80 e poucos. Uhum. Então, né, tem um crescimento muito grande né, de lá para cá. A nossa atuação internacional, nós tínhamos uma atuação responsiva, né, a demandas externas, e a partir dali a gente passou a ser mais ativo, né? Uhum. Então, né, a gente tínhamos 5 clientes fora do Brasil. Hoje, a gente fala que mais de 50% da frota mundial está sob o nosso guarda-chuva. Não tem todos os nossos equipamentos, mas alguma coisa da Zanoni tem, né? Uhum. Então, eu acho que a gente, né, os principais marcos, né, nós temos essa expansão da nossa capacidade produtiva, que é um pouco puxada por essa expansão internacional e, ao mesmo tempo, o Brasil passou a ser o principal mercado da aviação agrícola no mundo. No mundo. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos 3 fabricantes de aviões, né? A gente fala, né, também, eu gosto sempre de passar essa impressão. A gente é muito grande em nível mundial, mas ao mesmo tempo é um setor. Paranavaí tem mais carro do que tem avião agrícola no mundo No mundo inteiro. inteiro. E aí nós temos 3 fabricantes de aviões, vamos ter um total aí de 300 aeronaves entrando no mercado no mundo. E o Brasil, durante 5 anos, foi responsável por 150, 160 aviões por ano, É né? muito relevante. Então, assim, a gente estava muito bem posicionado no mercado brasileiro, né, nesse momento. Então, a gente, né, a empresa conseguiu crescer junto com esse boom da aviação agrícola. Junto com isso, a gente conseguiu desenvolver novas tecnologias, né? Então, hoje, a gente está agora entrando com uma série de outros equipamentos. Para dar um resumo, basicamente, do que o que a gente faz, né? Um avião agrícola ele é como um trator. Você tem um trator, ele puxa um pulverizador, ele puxa uma calcareadeira, puxa vários equipamentos, máquinas para fazer um tipo de atividade diferente. Sim. O avião o avião agrícola é a mesma coisa, só que ele voa, mas é basicamente um trator que está lá no São os céu. implementos ali. Exato. Então, eu vou fazer a aplicação de um herbicida. É um equipamento que você coloca. Vou fazer um inseticida, você já troca alguma coisa. Eu vou jogar um adubo, jogar uma semente, já todo um implemento diferente. Fazer um combate a incêndio com o avião, é um outro tipo de implemento. Então, a gente desenvolve esses implementos que vão no avião. Entendi. E aí, nos últimos anos, a gente tá conseguindo desenvolver várias coisas diferentes, né? Então, parte de combate a incêndio, provavelmente vocês já viram algum avião agrícola num jornal, uma coisa jogando água lá. É um equipamento nosso que a gente desenvolveu. Eu me lembro Pantanal agora, mais recentemente. Exatamente. A importância que isso teve. A gente tem hoje um contrato nacional que é o governo, o ICMBio, contrata uns aviões agrícolas para ele fazer serviço durante esse período. Então, aí nos últimos anos a gente, né, criou meio que uma cultura de pesquisa e desenvolvimento lá dentro que sempre existiu, mas na figura de uma única pessoa, que era meu pai, né? E aí institucionalizamos isso. Hoje eu estou principalmente com a parte dos negócios internacionais e com essa parte. E como eu comentava, a gente, né, um processo dos últimos 5 anos também, que é a questão dessa certificação da ANAC. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, se você puder explicar. Porque a impressão que a gente tem, né, dentro da nossa ignorância, né, em relação ao tema, é que não. É óbvio que existe toda uma complexidade do ponto de vista mecânico ali, né, para você preparar o equipamento. Mas como é que funciona aí essa questão regulatória no Brasil hoje? Eu falo assim, a aviação agrícola, ela é totalmente diferente do que todo mundo conhece de qualquer outro sistema de maquinário e tudo mais. Pelo seguinte, você tem um carro, você quer pôr uma peça no carro, você coloca, você vai lá, você troca o banco, você coloca, tudo bem. O avião, se você trocar um parafuso, ele já está irregular, vamos dizer. Existem algumas peças que tem uma regulamentação da ANAC que permite que você possa substituir isso. E não é só, né, os componentes. O setor, a gente funciona sob regulação e fiscalização de 2 grandes campos legais. Um é o fitossanitário. Então, tudo que a aviação agrícola faz, ela é regulamentado e fiscalizado pelos órgãos
fitossanitários, né? Então a gente tem Anvisa, o MAPA, os órgãos estaduais, né, de questões sanitárias, e do outro toda a parte aeronáutica, né? Então a ANAC, né, de uma maneira geral. Então, assim, você tira uma carteira de motorista, você pode trabalhar. Para você ser um piloto, são anos, né, para você conseguir uma formação como piloto. Mecânico de carro, você vai lá, entra na oficina, começa a apertar. Para você poder mexer no avião, você tem um curso e uma carteira específica do mecânico. Para você abrir uma oficina de avião, não é só o processo natural de uma empresa De um de negócio. CNPJ. Ela é regulamentada pela ANAC. A ANAC vai lá todo ano ver se aquela oficina está fazendo as coisas corretas. E ela tem uma série de aviões que ela pode mexer e outros não. E ela vai conquistando isso, né? E essa parte de componentes, o que acontece? Você tem, né, os componentes similares do sistema de dispersão, né, desses implementos que a gente faz. Existe uma regulamentação da ANAC que permite que você possa fazer uma alteração, que seja considerada uma pequena alteração sem ter que regulamentar nada. Meio equivalentes ali. Exato. Só que a gente conhece bem a realidade legal no Brasil, a insegurança jurídica ela é gigantesca. Tudo depende do fiscal da agência que vai lá, né, fazer essa avaliação. Só que a gente, né, durante muito tempo, a gente trabalhou com essa ideia de fazer para ficar um pouco mais claro, um avião, você certifica uma aeronave. Então, um Boeing 777, ele tem um certificado de tipo, que chama. Isso é seja a FAA lá nos Estados Unidos ou a ANAC aqui no Brasil, ele certifica que a Boeing pode começar a fabricar aquele avião, a Embraer pode começar a fabricar aquele avião. E se você quiser pôr um componente extra nele, você precisa fazer um certificado suplementar de tipo, chama STC. Então, assim, durante muito tempo, a gente só trabalhava com essa ideia de similar. Eu fabricava um equipamento similar ao original e tá tudo bem. Seria menos burocrático ali, menos complexo. E até, inclusive, a gente foi, durante muito tempo, fornecedor da Embraer, né, aqui no Brasil, e por questões econômicas e financeiras, a gente acabou optando por focar em outros negócios. Mas, enfim. E aí, a gente começou a falar, tá, mas a gente vai ficar fechado nessa ideia de eu só posso fabricar a mesma coisa que tá lá no certificado de tipo do avião. E, via de regra, como qualquer negócio, a fabricante de avião ela está focada em fazer um avião. Ela não está focada na qualidade da aplicação, na qualidade de uma bomba que pressuriza o sistema no bico que vai fazer o produto sair desse jeito. Vai fazer uma máquina que voe bem com segurança. Com segurança, com rendimento de combustível. O negócio deles é o avião. E aí a gente falou, tá, para a gente poder dar um salto de inovação, a gente precisa ir atrás da certificação da fábrica Zanoni, que é um certificado que a gente chama de PMA nos Estados Unidos, ou COP, para autorizar a Zanoni como uma fabricante de partes aeronáuticas. E foi um processo de 2018, quando a Bruna entra lá na empresa, até 2025. Foram 7 anos. E aí a gente né, teve a primeira auditoria da ANAC final de 24, saiu o COP para a gente em 2025. Então, a partir daquele momento, a Zanoni passa a ser uma empresa autorizada a fabricar componentes aeronáuticos, independente de ter essa autorização geral no mercado ou não. E um certificado. Hoje nós temos 5 empresas no Brasil do setor aeronáutico civil. Então, de tudo. De executivo, comercial, agrícola, nós somos os únicos do Brasil. Então, a partir de agora, eu posso fazer a alteração que eu quiser no avião. Entendi. É uma virada de chave absurda. Então, eu quero transformar um avião agrícola num avião que vai pulverizar, vai controlar mosquito na cidade. Posso fazer um sistema específico para esse avião. Para dengue. Para dengue, exato. Né? E aí é um outro ponto também, né? A gente falando do agro. Né? Sim. O mundo inteiro hoje usa avião para fazer controle de mosquito e o Brasil não pode, né? Mas enfim. Então, acho que essa é de todo esse processo, né? Crescimento, inovação e tudo mais, é muito natural para todo mundo que estava dentro da agricultura, né? Os nossos concorrentes e todas as empresas cresceram junto com esse boom, o boom das commodities agrícolas no mundo inteiro, né? Mas eu acho que esse é o grande
diferencial da Zanoni falar da pandemia para cá, a gente ter conquistado essa certificação. Você vê, não é uma certificação que leva esse tempo todo para ser obtida, não é uma coisa para qualquer empresa, né? Pouquíssimas empresas em qualquer segmento. A coisa que mais se assemelha do que eu consigo pensar aqui é a indústria farmacêutica, que talvez demore tanto tempo para você obter algum tipo de licença específica, dada a complexidade, né, da questão dos fármacos, enfim. Então é muito impressionante. Agora, eu imagino que vocês tendo essa licença, essa autorização, é, você também não tem esses produtos novos saindo da cabeça da noite para o dia, né? Imagino que isso envolva investimento e exija uma energia muito dedicada da parte de vocês. Porque numa indústria que está há tantas décadas no mercado, o básico provavelmente alguém já pensou. Então daqui para frente é o detalhe que vai fazer a diferença, né? Então eu queria entender como é que vocês têm se posicionado em relação a isso, né? Qual que é o olhar da Zanoni para o futuro em pesquisa e desenvolvimento, como você falou, e talvez de uma maneira mais objetiva, assim, onde é que vocês querem chegar? A gente fala assim, tem dois bordões que a gente usa ali na parte de desenvolvimento e tudo mais, que um deles é a gente gosta de inovar, a gente não gosta de inventar. Né? E qual que é a grande diferença? Né? A inovação é você pegar algum conceito que já existe, Está validado. Está validado e atualizar ele de acordo com uma determinada demanda e tudo mais. Então, alguns engenheiros chegam lá para trabalhar com a gente cheio de invenções e falam, a gente precisa, né, focar aqui um pouco e deixar algo mais concreto. E o segundo a gente também fala que a gente não sabe nada. Quem sabe é o cara que está lá no campo. Uhum. E isso acho que é crucial. Essa semana mesmo no LinkedIn eu vi um colega meu postando falando um pouco sobre isso. Vocês aqui do escritório, como a gente, como eu, né, Lucas, não como a Zanoni, mas fomos puxados para o agro, né, nos últimos anos por conta desse boom que o mercado teve, né? Sim. E junto com isso veio muita gente como a gente que não foi criada dentro da... A gente tinha um contato com a fazenda, você vai a família tem uma chácara, tem um sítio, mas a gente não foi construído e educado para trabalhar nesse setor, Sim. né? E a gente vê muito que vê muita gente da nossa geração tentando implementar conceitos de grandes corporações e muitas narrativas, né, que funcionam em outro setor. Uhum. E na agricultura é muito diferente. Sim. É muito diferente. Vale muito mais o vizinho tá usando o negócio e tá funcionando do que você ter uma baita de uma campanha publicitária. Uma ativação de marca e etc. E que tem todo o seu valor, com certeza, Sim. né? Mas, então, assim... Mas a dinâmica é diferente, né? E aí, uma coisa que eu pego muito no pé, né, dos meninos lá que estão na minha equipe e dos vendedores também, a gente nunca sabe de nada. A gente está numa fábrica, né? Eu tô aqui no interior do Paraná, e foi um pouco do aprendizado que a gente teve também indo para fora, tipo assim, como eu falei, são vários agros. Eu tenho cliente que voa na indústria de banana, que o cara faz 60 aplicações no ano, toda semana fazendo aplicação. Uhum. Eu tenho o cara aqui na região que presta serviço para a usina. Eu tenho o fazendeiro gigante no Mato Grosso que tem um avião próprio. Então, cada operação ela tem uma realidade completamente diferente. E para a advocacia, né, no setor de vocês, é um pouco mais óbvio que você tem que dar uma individualizada no negócio. Óbvio que existem escritórios de advocacia em massa, sim, né, e tudo, mas sim. Você tem que... Agora, para a gente que é fábrica, esse é um conceito que a gente se choca, às vezes, até com profissionais dentro da Zanoni que não conseguem entender isso, né? Uhum. Que você... Porque você tem uma linha de produção e para você setar uma máquina é complicado. Só que a gente não pode perder esse contato direto com o cliente, porque é ele que está lá no dia a dia, sim, no campo, sim, né? Então, a gente vai muito na onda do que o mercado pede para a gente. Não tem não. Né? Falar, você consegue fazer isso? Às vezes customizar, personalizar, exato, ali, deixar exatamente do jeito que
que o cliente gosta, Eu falo precisa. assim, pode ser que eu não consiga te entregar para essa safra. Para a safra que vem eu vou fazer um esforço. Tem um Legal. custo, né? Hoje a Uhum, Zanoni, a gente aqui tem a maior procura no país e tem um preço mais alto, mas é uhum. natural, né? Quando você Sim. faz um trabalho bem feito. Então a nossa parte de inovação, assim, a gente foca muito nessa questão de eu tenho um know-how de produção, eu tenho um know-how de engenharia mecânica, aeronáutica, mecatrônica ali, né, a parte teórica, mas é, o cliente traz uma demanda. Eu, eu estou tentando fazer isso. A gente concebe né, faz a concepção de um primeiro projeto, manda para o cara e fala assim, não, você tem que mudar isso, isso, aquilo. Não discute, Uhum, sabe? É eles que sabem, né, do que tem que ser feito. sim. Então, assim, nosso foco de inovação, a gente, né, como eu falei, a gente não tenta, a gente não é uma empresa que quer revolucionar a aviação agrícola, a gente está aqui para apoiar e E apoiar. otimizando, né? Um É, pouquinho a cada ano, vai melhorando, entendi. e assim, para o Lucas lá da USP, isso é entristecedor. Você fala, né? Mas eu não vou revolucionar o Mudar o mundo, mundo mudar o da mundo. aviação agrícola. E aí você vê, opa, semana passada mesmo a gente. Não, semana passada não, perdão, no final do ano passado. Na semana passada a gente validou essa tecnologia. No final do ano passado, buscou uma turma que estava fazendo um feromônio. O feromônio é uma substância para atrair o macho de uma lagarta, para Uhum, que ele não vá atrás da fêmea, e aí ele não copula. uhum. E aí consegue fazer essa aplicação com uma taxa de 200 gramas por hectare. Uhum. Imagina o que é 200 Nossa, gramas em um hectare. sim, É quase nada, né? quase nada. E a dificuldade de dosagem disso e tudo mais. E aí a gente, não, vamos aceitar esse desafio. A gente foi, conseguiu, entregou agora, tá rodando. É, E aí vamos entender o impacto disso. Em primeiro lugar, o avião ele tem um custo operacional muito alto. Você tem um custo fixo muito alto, né? Então, Uhum, para você ligar a turbina e uhum. decolar e não pulverizar, até ele começar a pulverizar, o custo é muito alto. Combustível, você está falando de. Nem estamos considerando O o aumento. choque do petróleo agora, mas nós estamos falando de R$ 2.500 a hora A de hora. combustível. É, Então, assim, tudo que você consegue otimizar numa aplicação, num avião, você tem um ganho muito grande, né? Se eu estou aplicando, se eu tenho que jogar 50 quilos por hectare ou 1 quilo por hectare, você imagina que o avião tem que voltar muito menos para a base para Uhum. abastecer. Então, o rendimento dele é exponencial. Sim. Então, a gente está conseguindo fazer uma aplicação num nível aí de, vamos dizer, 100 vezes mais rentável do que um padrão de um inseticida, com um produto sólido que não tem risco de ter uma deriva, Uhum. cair num vizinho, matar um Uhum. bicho da seda, que a gente tem muito problema aqui na região, um Uhum. apicultor ali em São Paulo também tem muito problema, com um produto que não é químico. Então, assim, talvez o Lucas lá da universidade queria revolucionar o meio ambiente. E aí veio esse cara pediu pra gente, a gente conversou com um gringo que fazia um equipamento mais ou menos, juntamos, sem sonhos mirabolantes, Aham. provavelmente a gente vai entregar agora uma solução que para controle de alguns tipos de lagartas vai ser a maior colaboração ambiental que a gente poderia fazer em toda a nossa vida. Sim, sim. Isso é extraordinário, né? É você romper aquele preconceito que existe em relação à aviação agrícola, não só esclarecendo o que você já tem de informação, mas também dizendo, olha, é, para além dos benefícios que a gente já entrega, né, comparativamente com o Brasil, como a gente vinha falando, ainda existem soluções que vão melhorar muito as coisas, né? Essa questão da deriva que você mencionou, que a gente sabe que é um problemão, né? Enfim, você conseguir ir mitigando esses riscos, né? Isso é. Eu queria puxar um gancho no que você falou da teoria, considerando o teu histórico, né, de estudos aí, no direito, no São Francisco, economia no INSPER, enfim. Qual foi o maior choque que você viu ali entre o que você estudava na teoria e quando você veio para Paranavaí tocar o negócio ali, barriga no balcão? Eu acho que, vamos lá, vamos por degraus, né? Vamos falar do macro primeiro. Primeiro, essa questão da teoria da produção agrícola, do meio ambiente, do,
da propagandinha que a gente tem do orgânico na cidade grande e tudo mais. Esse foi meu primeiro choque, de entender que, em primeiro lugar, a agricultura orgânica ela é um grande mito, né? Porque, de um lado, você tem o uso errado do termo orgânico como se fosse algo melhor, né? E a gente tem avião aplicando produtos biológicos que são mais corrosivos, eles atacam muito mais o meio ambiente e tudo do que um químico, mas começa por aí. O segundo, com relação à aviação agrícola, né, que a gente sempre quando vê uma notícia, alguma coisa falando sobre o uso de agroquímicos, aparece um avião, né, como se fosse o grande vilão. Sinônimo do problema ali. E aí eu trabalhando na empresa, eu comecei a entender que a forma mais racional de aplicação de agroquímicos é com um avião. Por quê? Né? Tem vários motivos, mas para mim o principal é... Você pega um grande avião hoje agrícola, ele carrega 3.000 litros, vamos dizer. Ele, durante uma safra, ele vai conseguir fazer a mesma coisa que 40 tratores ou 40 drones. Acredito que a gente possa falar de drones depois também, mas... e qual que é o grande diferencial disso? Você tem uma máquina fazendo isso. Você imagina a sua capacidade de monitoramento de 1 para 40. Se você tem uma máquina fazendo isso, você pode, como um responsável técnico, avaliar se aquela ali está fazendo errado. Ao mesmo tempo que ela tem uma capacidade de estrago muito grande, mas ela tem uma capacidade de fazer as coisas bem feitas numa escala muito maior. Sim. Né? Então, e é como a gente fala nessa questão de fiscalização e tudo mais, é o único meio de aplicação de agroquímico que ele é monitorado. O avião decolou, está sendo marcado que ele o bico começou a jogar produto, está marcado no GPS a coordenada, onde ele jogou, quanto ele jogou. No trator você não vai ter esse controle tão apurado. Né? E o avião ele é obrigado a guardar esses dados e todo final de mês a empresa manda os dados para o mapa. Né? Então assim, é um nível de controle muito... Esse foi um outro choque de realidade, né, entre a teoria e a prática. Você vai lá, não pode usar agroquímico, se for usar, vamos usar... Não, a gente... Tudo controlado já. Pra gente também é muito óbvio. Ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer jogar produto químico fora, né? Mas enfim, então eu tive primeiro esse choque, né, do mercado fora da empresa. O segundo, com relação ao que você enxerga de que você consegue fazer numa empresa ou não, né? Então a gente veio com essa vontade toda de criar uma empresa, escalar ela e tudo, e conseguimos de uma certa maneira, nos tornamos a maior empresa do mundo no nosso setor, mas, né, chega um determinado momento que você começa... Tem os seus desafios, né? O fator humano ali, né? Quando a gente estuda gestão, governança, as coisas são muito mais simples no papel do que na prática, né? Quando você chega no outro dia lá e tem que resolver um problema que estava fora do script. Então isso aí eu imagino que tenha... Não tem como não ser um choque quando você vai pro dia a dia, né? Sim. Isso acho que faz parte de todo mundo que se propõe a empreender de alguma maneira. Né? O empreender é isso, é você lidar com o desconhecido, né? É muito mais fácil você ter várias teorias do que você estar ali na prática. Então, assim, a gente teve um pouco dessa dificuldade inicial, né? Chegamos com muitas ideias comerciais e o negócio deu certo, deram liberdade para a gente. A empresa cresceu rapidamente, só que aí tinha o gargalo produtivo. E aí, beleza. Então, vamos sanar o gargalo produtivo. Aumentamos a fábrica, investimos. Aí, agora a gente precisa focar um pouco mais em inovação, né, começar a desenvolver mais coisas. E eu acho que hoje a minha maior dificuldade é na parte de inovação, novos produtos, né? Porque para a gente que fabrica máquina e tudo, você tem o teu conhecimento de mercado, você sabe a demanda, você mapeia, você estrutura, cria o conceito, fabrica um protótipo, põe para rodar, e aí chega lá, dá tudo errado. Tudo errado. Aí você fala, putz, voltar. Então, assim, Você fez tudo certo na teoria, né? Tudo que precisava ter sido feito, foi feito, mas... Aí você vai aplicar um produto, por algum motivo, naquele lote de produto, a fábrica decidiu pôr mais óleo. E aí o teu equipamento mecânico ia fazer a dosagem, por conta do óleo ele não dá certo. E aí você tem que, né, pensar...
Então, eu não consegui entender um engenheiro trabalhando como um médico ou como um advogado, porque eu estava no mundo de humanas, eu vi ali o advogado no dia a dia, né, resolvendo um problema que apareceu, Uhum. e o engenheiro ele trabalha dessa mesma forma, como um médico. Você tem toda a teoria, a hora que chega o paciente, você tem que resolver aquele paciente, aquele corpo é diferente. E aí o engenheiro é a mesma coisa, não é só a gente que não conhece a parte de fábricas e tudo, a gente acha que o engenheiro ele é um cara que organiza a produção e que ele inventa as coisas. Uhum. Mas hoje, 50% do trabalho da minha equipe que é focada em desenvolvimento é resolver problemas dos nossos atuais produtos, que é dali que ele vai ter esse Sim. contato, É, né? e é daí que você vai otimizando e atingindo o teu objetivo, que é ir melhorando aos poucos, né? Sem querer transformar, inventar, enfim. Exato. Vai ter que ter paciência, né? É mais fácil falar do que fazer, né? Na prática, ali, no dia a dia. Ô Lucas, você me deu a deixa, eu vou ter que entrar nesse ponto, porque eu imagino que seja uma dúvida comum a todo mundo que gosta, né, do assunto aviação agrícola e que tem acompanhado a evolução dos drones, né, e da tecnologia de alguma maneira, né. Eu vi esses dias um vídeo que viralizou aí, o cara tava no meio da lavoura e ele sobe no drone para ir buscar água e daí ele volta, né, como se o drone fosse um meio de transporte ali. Então eu queria te perguntar como é que você enxerga esse tipo de inovação, como isso vai afetar a aviação agrícola, se é algo prejudicial, se é algo complementar, enfim, qual que é a tua opinião sobre isso? Eu falei dos drones, né, intencionalmente porque é algo natural, né? Aham, Quem não é da aviação agrícola, quando a gente fala, e drone? aham, Porque, então, assim, tem vários pontos, né? O primeiro, em boa medida, os drones não são concorrentes dos aviões, eles são complementares, né? Como eu falava, a escala de você ter um grande avião com um drone, ela é incomparável. O drone, ele é muito mais concorrente de um pulverizador de arrasto, né? Então, nem de um autopropelido, vamos dizer, a uhum, capacidade de, quando a gente fala em rendimento, né, são hectares por hora ou hectares de uma safra. Então, assim, você compara. Hoje mesmo eu conversava com um primo meu que tem drone e fez 7.000 hectares de uma safra. Você tem um AirTracker 302 que faz, às vezes, 1 milhão de hectares de uma safra. uhum. Então, assim, é E o Brasil com uma extensão gigantesca para gigantesca, ser. né? Então, em um primeiro momento, quando a gente fala nos grandes mercados que a gente teve nos últimos anos da aviação agrícola, que é Mato Piba e Mato Grosso, eles não são concorrentes, né? Uhum, O drone, vão dizer ali, você tem uma bordadura, tem uma mancha ali que não faz sentido você gastar o 2.000 e pouco que eu falei do avião para ele ir lá e pulverizar aquele uhum. lugar. Você vai com o drone e faz uma aplicação localizada. Às vezes uma divisa para evitar derivo, dependendo do que for o vizinho. Acreditava-se nisso. Aí a gente É mito. é um grande mito. Então, até aqui eu estou muito educado com os Entendi, drones, né? entendi. O segundo ponto, que é muito complexo, né? E aí é um assunto mais delicado mesmo, começa pelo seguinte: hoje nós temos 2.870 aviões no Brasil, 2.868 devem estar regulares com a ANAC, com mapa e tudo mais. Uhum, Nós temos 10.000 drones certificados com a ANAC uhum. e nós temos mais de 40.000 drones que já foram importados para o Brasil. Então nós Nossa. temos isso falando das máquinas, né? Da mesma forma, um aplicador aéreo ele precisa ter várias certificações, como eu comentei, né? Sim, Então, sim. se você é uma empresa prestadora de serviço, né? Uma SAI que eles chamam, que é Serviço Aéreo Especializado, você tem que estar em dia com a ANAC e em dia com o mapa. Uhum, Com o drone não é diferente, você precisa estar em dia com os dois também. E tem muita gente que não está. sim. Tem 30.000 drones Tem gente aí. que não estão, Uhum, né? E eles estão em algum local. Então isso é muito estranho, né, para a gente do uhum, setor. uhum. E os drones eles cobram. O preço do drone de um hectare tratado é mais alto do que um de um avião. Só que ele consegue atender algumas áreas pequenas, né? Uhum. Então você Que pro tem. avião não faria sentido.
existiu um movimento de uns 10 anos para cá, né, até uns 3, 4 anos, que no norte do Brasil, vários grandes grupos agrícolas passaram a comprar aviões para ter como se fosse um trator lá dentro da fazenda. Uhum. Tudo regulamentado, tem que ter todas essas mesmas regulamentações, mas ele tá lá. Para não depender de um prestador de serviço. Então, o cara tem lá 10, 20, 30 mil hectares de soja, de algodão, ele não quer ficar dependendo do risco de ter uma infestação de um bicudo e numa semana ele perder a produtividade do ano porque o avião não estava disponível. E o que a gente viu que aqui no sul, em alguns locais onde você tinha algumas empresas que não eram tão profissionais, empresas de aviação agrícola, alguns produtores resolveram comprar o drone nessa mesma ideia do grande produtor. De ter mais autonomia ali. E aconteceu em vários locais, de 2, 3 anos depois, ele vai lá bater na porta de novo da aviação e falar, não é para mim. O meu negócio é produzir, fazer a planta crescer, comercializar ela, né, na hora certa, tá ligado no mercado, mas o veneno, né, ele é uma outra indústria, ele é um outro setor. Então, é outro negócio. Né? Então, assim, você tem empresas de drone muito boas, muito, muito profissionais, mas esse boom que a gente teve dos drones, um pouco se deve a isso, né? Essa parte de irregularidade, a parte da pessoa querer uma autonomia, mas que ela não sabia que existe uma dificuldade, né, para ela ter esse tipo de tecnologia. E por fim, os vendedores de drones vieram numa ideia muito agressiva, vendendo algumas ideias de que não são reais. Então, alguns exemplos. O drone pode pulverizar à noite. Então, a produtividade do drone, quando você compara por hora, é menor, mas a hora que você põe à noite, ela fica mais próxima de um avião, de um avião pequeno, né? O avião também, teoricamente, o avião também pode pulverizar à noite. A gente não pulveriza à noite porque as condições climáticas não favorecem. Você tem orvalho, você tem inversão térmica e tudo mais. É uma questão química e biológica. Eficiência ali da aplicação. Não é da máquina. Você tem... Agora, né, tem um drone de asa fixa, né, é um avião remotamente pilotado, você não vai gastar com piloto. Mas, assim, o piloto agrícola, ele, como eu falava, ele é um cara em vez de 40. Então, é um cara especializado, é um cara que um profissional que está ali trabalhando faz 20, 30 anos. Eu, via de regra, quando eu tenho uma dúvida agronômica de aplicação aérea, eu não pergunto para um agrônomo, eu pergunto para ele. Para o piloto. Porque ele está... A faculdade ela é importantíssima e tudo, mas a gente, né, depois de uma certa época na vida, a gente entende que prática tem um peso. Então, óbvio, tem pessoas ignorantes, mas tem pilotos que eles são... Ele é o cara que mais fez isso na vida. E ele vai saber mais do que qualquer outra pessoa. Então, eles estão vendendo uma ideia de você vai tirar o piloto como um componente de custo. Mas, na verdade, aquele é o custo que faz a tua operação rodar. Então, é a mesma coisa você chegar... Investimento. Eu vou chegar aqui no hospital e vou pôr um robô em vez de um médico. Tá, mas quem que vai operar esse robô? Se der um problema na hora da cirurgia, a pessoa que está operando o robô, ela sabe fazer uma intervenção? Sem ignorar que o operador do drone, ele também precisa ter uma baita de uma qualificação, né? Porque eu acho que existe um senso comum equivocado de simplicidade, né? Eu não sou técnico nesse tema, mas existem drones aí de altíssimo valor. E aí você vai colocar um equipamento, né, desse na mão de alguém que não necessariamente tem uma formação como é a formação de um piloto, né? Exato. Até pelo nível de exigência. Então eu acho que faz muito sentido o que você falou, assim, me parece que é um senso comum equivocado mesmo, né? Sim. Eu não acho que a aviação remotamente pilotada ela não tenha o seu espaço. A gente tem... O grande choque do nosso setor foi no ano passado, quando veio esse avião agrícola remoto dos Estados Unidos para cá. Os drones, foi 2 anos e a gente falou, não é um grande desafio, ele é complementar. Eu acho que esse é o grande choque que a gente está tendo agora, mas a gente ainda vê que para esse negócio funcionar, você pode até tirar o piloto de dentro da cabine, mas ele vai estar numa sala, num cockpit, pilotando aquele avião da mesma forma. É um operador. Ele só não vai estar ali dentro, né? Exato.
Então, Entendi. a nossa visão assim de futuro da aplicação aérea tá bem relacionada a isso. A gente não enxerga o drone de asas rotativas, né, que é o termo que a gente utiliza, como algo que veio impactar a aviação, né? E aí, voltando a essa parte que eu comentei de marketing muito agressivo, um pouco dessa ideia de, eu vou fazer ali na bordadura que não vai ter deriva. Uhum. Então, eles vieram com um conceito de que uma aplicação mais segura, mas a segurança da aplicação está totalmente relacionada à qualidade e qualificação do operador, Aham. né? Então, Sim. seja um drone, seja um trator ou seja um avião. Uhum. Eu faço ideia, eu imagino. Eu queria aproveitar um tema. Você falou do tamanho do mercado do Brasil para a aviação agrícola, né? Deu esse exemplo aí de 300 aeronaves, 150 ficaram aqui. E a gente também tem visto, né, o crescimento do agronegócio no Brasil todos os anos, vai crescendo, seja em extensão de área, seja em eficiência produtiva, né, enfim. Mas eu não posso ignorar, até porque esse é um tema que tem sido muito recorrente para nós, que o agro vem passando por um momento muito duro, né? Em termos de custo de produção, em termos de financiamento de produção. Então, o custo está alto por vários fatores e tende a aumentar. Né? A gente está vivendo. A guerra da Ucrânia já não tinha ajudado muito, agora a gente está com essa guerra no Irã, que é um grande fornecedor de fertilizante para o Brasil, o preço do petróleo que vai impactar o preço do óleo diesel. Então, enfim, parece até uma tempestade perfeita, né? E eu queria entender da parte de vocês como é que vocês têm visto isso, né? E sentido isso na prática. Porque, querendo ou não, o teu consumidor final, no final do dia, ele está diretamente relacionado com o agronegócio, né? Como é que vocês têm visto isso, Lucas? Rafa, quando a gente se deu conta, né, a aviação agrícola ela demorou um pouquinho mais para entrar na crise do agro que a gente está vivendo, por conta essa burocracia que o nosso setor tem, ela limita crescimento, né? Uhum, Então, assim, a Zanoni poderia hoje ter 200 colaboradores, mas uhum, por conta da dificuldade de você manter a qualidade que é exigida pelo setor aeronáutico, uhum, você não consegue crescer tão rápido. sim. E isso muito mais com a fábrica de avião, né? Uhum, Então, assim, a gente veio de uma situação onde, eu não esqueço, em 2021, num congresso, né, da aviação, eu vi 2 clientes negociando posição na fila para receber um avião. Por centenas de milhares de dólares, uma posição para caramba. comprar um avião. Por Que foi quê? uma coisa que aconteceu com o maquinário também, né? É, Aliás, até com o Dodge Ram, né? Que a gente não tava na tinha. fila ali, porque não tinha. A gente estava falando de 5 anos de espera de um avião. Sim, Era um negócio assim, é muito tempo surreal. de fila. E aí, porque as fábricas não conseguem aumentar a capacidade produtiva, nenhuma fábrica consegue da noite para o dia, com Uhum, aviação um pouco ainda mais sim. complexo, né? E aí, enfim, a gente teve esse cenário, então aí a gente teve uma queda já no valor dos grãos e tudo, mas como a aviação continuava com essa demanda agregada, seja lá como que a gente possa Uhum, falar, congelado, o negócio continuou rodando. Agora, com esse começo de guerra, final de ano, do ano de 25 para 26, uhum, que as coisas começaram a ficar um pouco mais nebulosas no setor. uhum. Então, você precisava esperar 5 anos para comprar um avião, agora se você tem o dinheiro à vista, você já consegue encontrar o mesmo avião que você Entendi. precisava esperar os 5 anos e tudo mais. E aí, quando a gente, né, começou a se dar conta disso, tivemos uma reunião lá em família, né? A gente fala, tem o nosso conselho de administração é a família, né? E aí o meu pai falou, fiquem tranquilos pelo seguinte, vocês são muito jovens. Nós fomos carregados para a indústria do agronegócio nesse boom recente. E por sorte, nosso sistema econômico mundial ele é autorregulável, né? Uhum, Então, você tem crises e booms. uhum, E a gente viveu um boom e é natural que a gente tenha uma crise. Quantas pessoas que entraram na aviação agrícola sem conhecer
Nós estamos falando dos drones. Quanta gente começou a comprar drone, saiu por aí pilotando sem saber de nada. Sim. Quantas pessoas que era advogado, médico, que resolveu ir lá pegar uma terra e plantar soja e não sabia de nada, Sim. né? Então, assim, nós estamos no momento inverso disso, e é Esse boom natural. empurra, né? Nós estamos agora sanando, né, o mercado. Tem pessoas que não eram para estar lá, em todas elas, né? E isso é natural de quem trabalha na agricultura. A gente que é mimado e tá, né, entrou nesse setor agora na última década, fala, nossa, né, fim do mundo, as pessoas não têm dinheiro, o Sim. juros está alto. Sim. É natural, né? Então, meu pai comentou comigo, falou, eu entrei na aviação agrícola com 2, 3 anos, tive vendas espetaculares. No meu quarto ano, o negócio falou, não sei se eu vou continuar a conseguir manter essa empresa. 10 anos depois, a mesma coisa, né? Então, é natural, né? Nós temos hoje uma hiperprodução de gêneros agrícolas no mundo, né? Sim. Com uma alta de custos, como você comentou, e a tempestade perfeita. Mas, do outro lado, uma coisa também, né, pegando o gancho do que meu velho sempre falou, o mundo precisa comer. Isso, né, a gente sempre ouve do agricultor. Sim. E a população só A cresce. população só cresce. Então, a gente precisa produzir, né, e aí falando mais para quem está numa situação como a gente, como vocês que somos prestadores de serviço, fornecedores do agronegócio, a gente não sofre tanto quanto o agricultor. O Sem agricultor, sim, dúvida. ele, né, tá ali todo ano, mesmo em anos bons, está numa guerra contra o Sim. clima, contra preço e tudo mais. Mas para a gente, eu tiro muito como exemplo quando eu entrei ali né, que eu comentei, comecei a trabalhar na advocacia no ano da Lava Jato. E aí eu tinha 2 amigos, né, que estavam fazendo engenharia química na USP. Os caras tinham acabado de se formar. Não existe mais indústria química no Brasil. Uhum. E não vai existir durante um bom tempo. E não é como a agricultura, isso foi lá em 2015, que depois, 5 anos depois retornou. A Sim. indústria química acabou no Brasil Sim. depois da Lava Jato. Da Lava Jato, não, do Petrolão, né? Aham. Não, a Sim. Lava Jato é só uma consequência da. Sim. E aí você tem vários outros setores onde ele simplesmente tem um boom e ele cai e desaparece. E a agricultura isso nunca vai acontecer, Sim. né? Você tem, né, as suas alterações tecnológicas e tudo, mas a gente sempre está ali. Então, assim, a gente vê, a gente pôs o pé no freio, né? Não é hora de tomar atitude arriscada, de aumentar a capacidade produtiva. Os nossos investimentos, né, de estoque, a gente tem, né, esses estoques que eu comentei, como fora do Brasil, em revendas aqui, no sistema de parceria. Então, assim, você tem que dar uma segurada e tudo mais. Mas a gente sempre vê com muito otimismo, né? Sim. A gente enxerga para o nosso setor da aviação agrícola, né? Vem sempre esse risco político também, né? Sempre, né, o pessoal batendo em cima, mas ao mesmo tempo a gente sabe que sem a gente o negócio não roda, né? Não, Então, a relevância que a aviação agrícola tem já não tem como voltar atrás, né? Essa sabedoria do seu pai, viu, Lucas, é uma coisa que a gente percebe muito nos nossos clientes mais experientes. Porque, como em todo setor, né, a gente vai ter famílias que já estão ali vivendo essa realidade do agronegócio há décadas, né? E essas normalmente já, inclusive, passaram por situações tão difíceis e delicadas quanto, né, essa que a gente está vivendo agora. Assim como a gente tem pessoas que são mais jovens como nós, né, e que viveram aí um cenário muito favorável ao agronegócio e que agora estão se deparando com esse tipo de dificuldade que não deixa de ser desesperadora, né? Porque assim, ano após ano, aquela expectativa de que o preço da saca vai aumentar, o preço do arroba do boi vai aumentar, o custo de produção vai diminuir e na prática a gente não tem visto isso, né? Então é bom ter esse alento, porque quem está mais tempo nisso sabe que é ciclo, né? A questão ela é cíclica, a gente está vivendo um momento duro, como você falou, muito mais duro para o produtor rural do que para nós, né? Eu engravatado aqui falando sobre isso é uma coisa. Outra coisa é o produtor lá no 30 do 4 tendo que pagar a parcela do custeio, do financiamento que ele tomou.
Mas eu acho que a gente ter esse discernimento, né, essa sabedoria dos mais velhos, de que isso é cíclico de alguma maneira ajuda a dar uma acalmada nos ânimos, né? Eu queria, já caminhando aqui pro final da nossa conversa, trazer um tema. Você falou do Conselho de Administração da Família, né? E eu sei que a gente tem muitos ouvintes aqui que são empresas familiares, né? De segunda, terceira geração, alguns de quarta geração. E eu sei que esse é um tema que interessa a muitos dos nossos ouvintes. Então eu queria que você trouxesse um pouco, Lucas, a tua percepção dos desafios, né, que envolvem aí você viver num ambiente de uma empresa familiar. No caso de vocês, com todos os irmãos trabalhando lá, né, os cunhados, né, enfim, todo mundo ali. Eu tenho certeza de que isso ajuda muito, mas também carrega os seus desafios, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como eu comentei, o primeiro desafio é manter a família antes dos negócios, né? Tipo, isso acho que a grande dificuldade para a empresa familiar, ela é construída em à base de confiança, né? Então, por Sim, isso que ela funciona. sim. Então, o que a gente pontua muito entre nós, assim, a família vem em primeiro lugar e depois a empresa. Porque se a família não vai bem, a empresa não vai bem, Sim. né? Então, assim, isso é algo que acho que esse é um desafio que ele tem que ser trabalhado diariamente, mas aí tem dias que não dá para trabalhar todo dia, né? Sim. Então, que seja semanalmente, ó, Intencionalmente, né? Não pode ser uma coisa. então vamos manter, né, o valor de família em primeiro lugar e depois a empresa. Isso para a gente é muito claro. Pensando na teoria, né, na administração de negócio, isso não faz o menor sentido. Uhum. Mas para a gente isso é muito claro que ali foi isso que potencializou o nosso crescimento e a gente, né, tem isso como um valor. Depois disso, né, um grande desafio pessoal, né, a gente teve muita liberdade dos nossos pais, né, de fazer o que a gente quisesse, vamos Uhum. dizer. Assim como na parte de estudos, eles criaram a gente para o mundo. Quando a gente entrou na empresa, eles sempre deram muita liberdade para a gente tocar projetos novos e tudo mais. Uhum. Né? E a empresa acolheu muito bem a gente. A gente trouxe muita inovação, né, para a gestão, para crescimento e tudo mais. E aí as pessoas perguntam, né, às vezes, é difícil, né, você ser respeitado dentro do ambiente corporativo, Sim. numa empresa familiar. A gente teve a sorte de ter um acolhimento muito grande das lideranças e tudo. Mas aí chega um determinado ponto que é a questão de legado, né? Você se perde às vezes, né? Tá, meus pais construíram isso e o que que eu vou deixar de legado, né? Sim. Então, eu hoje, por exemplo, eu enfrento um desafio de não é só do pessoal dentro da empresa olhar para a gente e falar, segunda geração, a pessoa que está lá há 10 anos antes de você, né, Uhum. te receber ou não, mas o mercado também te receber, falar, Sim. você tem que construir o seu valor, a marca da sua geração, né? Sim. Então, acho que é, esse o principal desafio na nossa visão a gente já. Meu pai deixou um legado, a gente já construiu em cima desse legado, mas tá começando a aparecer a terceira, né? Então, o Aham. que a gente vai deixar para eles, né? Acho que essa é uma. Sim. Você sabe que é curioso você falar isso? Eu me lembro de alguns clientes que estão com a gente há bastante tempo, mas que nas primeiras reuniões tava o filho e o pai, ou o filho e a mãe sentados à mesa ali, e eles não se tratavam como pai e filho ou mãe e filho, sabe? Era fulana, dona fulana, quando ele se dirigia à mãe, e seu fulano quando ele se dirigia ao pai, para não deixar transparecer que havia essa relação familiar. E depois, né, naturalmente, isso aí vai ficando secundário, e eu também acho que nem tenho uma opinião formada sobre esse ser o melhor caminho ou não, mas me chamava atenção, porque eu vi isso várias vezes. Porque tinha essa dificuldade mesmo de você conseguir endereçar
até que ponto eu sou filho, até que ponto eu sou funcionário, ou eu sou diretor, ou, né? Enfim, eu imagino o desafio. E eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva, delicada. Tá nessa condição de sucessor, é mais privilégio ou é mais pressão? Eu acho que as duas posições são muito complexas, né? Você está na posição de sucessor, você seguir uma vida fora dela. Sim. Inicialmente eu considerava como um privilégio, né? Tem um negócio nas mãos Uhum. e aí depois de um determinado momento você fala, eu tenho uma responsa muito grande aqui, né? Sim. E isso eu me dei conta, sei lá, uns um ano e meio atrás, foi quando eu falei, eu não sou mais um calouro aqui, Uhum. né? Porque é natural que você entra na empresa, né, seguindo os passos dos seus pais. Tem gente lá com mais experiência, você, né, graças a Deus, meus pais ensinaram humildade pra gente, a gente aprendeu muito com essas pessoas, né, que estão lá. A gente tem colaborador com 24 anos de casa, né? A empresa Sim. tem 27. Sim. Mas, e aí, um ano e meio atrás, eu me dei conta, eu falei, eu já tenho mais tempo de casa que a maior parte das pessoas, né? Sim. E aí fala, agora não tem mais. Será que eu vou cuidar dos negócios da família ou eu vou seguir uma carreira? Tá casado com o negócio pro resto da vida. Sim. Você tem, no nosso caso, nós temos 80 famílias dependendo da gente. Tem 2.800 pilotos brasileiros, mais 2.000 e tantos fora do Brasil, que estão contando que para a safra que vem vai ter uma peça nossa. Uhum. E se você não está ali, né, óbvio, o negócio roda, mas né, a Sim, gente tem sim, a nossa sim. posição. Então, assim, eu acho que né, a resposta, você pediu objetiva, eu sou de humanos, né? Sim. Apesar de ser um técnico hoje, mas a resposta mais clara é uma ilusão, mas é uma ilusão boa, né? A gente Uhum. acha que vai ser mais fácil, Sim, mas se você quiser de fato tocar o legado da tua família, vai ser muito mais sim. pressão do que benefício. E querendo ou não, né, eu imagino, eu não vivi isso, mas assim, você já chega num ambiente de pressão, já existe uma expectativa, né, em torno do que você vai entregar ali, existe um preconceito de quem tá vendo de fora, só tá ali porque é filho do dono, etc e tal. Mas eu acho que ter essa clareza, como você colocou aí, ajuda muito a endereçar essas questões internas, né? Porque a gente sabe que no dia a dia vai ter dia que a gente vai estar mais empolgado, menos empolgado, e é assim com todo mundo. É assim Exato. comigo, com você, né? Enfim. Você pega, né, você falou como um exemplo de comparação, é igual um jogador de futebol, um cantor. Quando vem um filho dele, a sociedade espera que ele vai jogar tanto e cantar Aham. tanto. E via de regra, por ser uma questão de dom e de talento, não de esforço e trabalho, né? Sim. Não funciona. Numa empresa funciona, só que você tem que lidar com isso internamente, externamente, né? Hoje eu sou o Zanoni já na aviação agrícola. O Sim. Zanoni era meu pai, só que isso carrega um fardo, né? Você Sim. tem que Sim. tratar as pessoas do jeito que ele tratava, tem que ter a capacidade de entregar aquilo que eles querem, né? Então, Sim. São desafios. Ô, Lucas, última pergunta para a gente poder encerrar. Você falou do Afonso, falou de legado, né? E embora você seja jovem ainda, tenha muitas décadas de empresa pela frente, você já tem pensado sobre o que você quer deixar? Né? Qual que é a marca que você quer deixar? Seus pais têm, né, estão na ativa, mas eles já construíram, né, um nome, uma marca, uma empresa com uma projeção nacional. Quando você olha, né, ou você e seus irmãos olham para esse cenário, assim, esse já é um ponto na sua cabeça ou você vai deixar isso para mais para frente? eu acho que com 30 anos a gente tem que sonhar muito ainda, né? Sim, Na verdade, com essa idade que a gente começa a entender aquilo que a gente consegue fazer no mundo ou não, né? sim, Óbvio, né? A gente já construiu bastante coisa, mas, né, um legado que eu pretendo para a próxima década, porque eu espero que daqui uma década o meu sonho seja diferente do atual, perfeito. né? Mas hoje eu estou bastante focado nessa parte de inovação e meu pai sempre tirava sarro que ele falava, preciso de 5 engenheiros para fazer o que eu faço. E o legado que eu quero daqui 10 anos olhar para trás para conseguir construir isso é exatamente institucionalizar isso. Falar, eu tenho
pessoa jurídica que funciona com engenheiros, né, desde um que está há 20 anos e um que está entrando agora, que trabalham e inovam e entregam para o setor de aplicação aérea, principalmente, mas para pulverização agrícola de uma maneira geral, independente de ser o Sérgio Zanoni, de ser o Lucas Zanoni, mas formado dentro da Zanoni Equipamentos como uma empresa, né? Então, o legado profissional acho que seria isso. Trazer isso, institucionalizar mesmo, como você disse, né? Construir os processos e para que a coisa caminhe. Lucas, queria te agradecer de novo, né? Agradecer pelo seu tempo, pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui contar essa história pra gente, que é uma história muito inspiradora, né? Você sentar aqui, falar com a naturalidade que você falou, que a empresa é líder global, né, no segmento de vocês, a gente não pode fingir naturalidade em relação a isso, né? Não é natural, isso é uma coisa extraordinária. Seus pais começaram e vocês continuaram, e eu espero que essa história se perpetue aí por muitos anos e muitas gerações, porque o que a gente precisa é de bons exemplos, né? Então, obrigado de coração pelo seu tempo, obrigado para quem está nos acompanhando aí ao longo dessa conversa. E se você quiser deixar uma palavra final aí, fica à vontade. Eu queria também te agradecer, Rafa. Eu acho que, da mesma forma que a gente está falando em legado, o escritório de vocês aqui na região de Maringá está construindo um legado muito interessante. A gente conversava também antes do podcast, né? Trazendo um modelo de alguns conceitos de grandes cidades e conseguindo entregar aí um nível de excelência também reconhecido no Brasil inteiro. Queria te agradecer e dar os parabéns. Perfeito. Obrigado. Gente, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, por terem nos acompanhado aqui. E fiquem atentos que a gente vai ter sempre conteúdo novo por aqui. Obrigado.